Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar início à exibição do filme Domingo no Golpe, direção de Gisele Belgemann e Lucas Bambosi. Logo em seguida, teremos o debate com o tema Um Plano de Cinema, um Plano de Aula, que integra a programação da 19ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto. Uma das maneiras que o cinema pode se aproximar da educação diz respeito ao caráter pedagógico dos arquivos, entendendo que cada arquivo permite a emergência de pedagogias próprias. Pretendemos discutir as possibilidades pedagógicas dos arquivos sobre a história, de um modo geral, e sua relação com a contemporaneidade, como é o caso do filme Domingo no Golpe. Para mediar este debate, convidamos Gustavo Jardim, coordenador da Rede Quino de Minas Gerais. Convidamos ainda Júlia Faglioli, professora e pesquisadora de Minas Gerais, e Lucas Bambosi, realizador e professor de Minas Gerais. A 19ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master, Instituto Cultural Vale, Patrocínio Itaú, CEMIG, Aimoré, Caixa, Parceria Cultural, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, SESC em Minas, Instituto Universo Cultural, Realização Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informamos que este debate será gravado e disponibilizado na plataforma do evento cineop.com.br e no canal do YouTube da Universo Produção. Convidamos vocês a seguirem e marcarem nossas redes @Universo Produção e usarem a hashtag Cineop2024. Passamos a palavra ao mediador Gustavo Jardim. Obrigada. Obrigado, Rubi. Bom dia, gente. De volta aqui. Hoje, no último dia, temos ainda, alguns encontros, mas aqui hoje, pela manhã, essa sessão tradicional, um plano de cinema, um plano de aula, trazendo hoje aqui Lucas Bambosi e Júlia Faglioli, que já foi apresentado aqui pela Rubi. Queria assim, falar brevemente um pouco, depois vou pedir Lucas para fazer uma breve apresentação também do filme, aí eu acho que seria interessante a gente ver o filme primeiro e passar para o debate na sequência. Queria falar de uma coincidência interessante, coincidência não, porque nossas curadoras, Clarice Alvarenga, Adriana Freschetta, acho que nada é coincidência do que acontece. A gente fez recentemente o seminário plataforma da Rede Quino, que é um encontro, já é o segundo encontro da Rede Quino para formação de professores, pesquisadores, curadores, com participação de realizadores também, para pensar a construção de percursos pedagógicos para o trabalho com o cinema nas escolas. E a chave, o tema gerador desse ano foi justamente a alquimia dos arquivos. Estava aqui contando aqui para o Lucas como que pode ser interessante incorporar esse trabalho e pensar junto com ele caminhos. Eu acho que essa mesa aqui também vai iluminar um pouco isso. A gente tem uma curadoria de aproximadamente 70 filmes na plataforma desse ano, que são filmes de toda a Latinoamérica, dos mais diversos territórios, que fazem algum tipo de articulação e experimentação com arquivos da nossa história, muitas vezes remontando a história a partir dos seus próprios arquivos, muitas vezes construindo novos acervos de arquivos, A gente tem 3 percursos pedagógicos já disponíveis na plataforma da Rede Quino. Quem não é membro ainda e quiser vir a ser para ter acesso à plataforma também. É engraçado porque
Os 3 percursos eles vêm mais até para relativizar a ideia do arquivo no cinema, né, ou desconstruir de alguma forma. Foram 3 linhas de trabalho. Primeiro, Arquivos da Terra, né, que foi um percurso construído pela Clarice Alvarenga. Depois, Arquivos em Movimento, junto com o Sebastião, que esteve aqui com a gente, o Luiz Flores, e Arquivos de Brincar, né, com a Alessandra Brito e a Maria Silvia Sierra, de Buenos Aires. Santa Fé, perdão. E foi um seminário incrível, assim, a gente teve uma participação bem poderosa, né, de muitas pessoas em vários campos do audiovisual. A gente percebe como que a Rede Quino vai realmente criando um campo de trabalho, né, do cinema-educação. São muitas áreas diferentes discutindo em cima dessa interseção que começa realmente a formar um campo. E esses 3 percursos iniciais vieram, né, até problematizar a ideia de arquivo para um povo que teve boa parte de seus arquivos destruídos, né, ao longo da história. Se a gente pensar nos povos originários, isso pode ser levado a uma potência extrema, assim, da destruição dos arquivos que ficaram. Mas tem uma longa tradição no cinema experimental, que é fortemente presente na plataforma, de modos de experimentação com os arquivos. Então, acho que vai ser incrível poder escutar e imaginar, né, Lucas, a gente está sempre aqui pensando, né, como ter uma generosidade da aproximação dos filmes com as salas de aula, com os espaços de formação, né, que tipo de gesto, muitas vezes, que um filme pode inspirar para atividades, para formas de trabalho, desde crianças, né, a jovens. A gente trabalha muito ligado às escolas públicas, mas também em formações em territórios específicos. Acho que o filme do Lucas, quando eu recebi a notícia da mediação, pensei, puxa, todo mundo tem esse filme na cabeça de alguma forma, né, porque todo mundo viu ele acontecer ao vivo, né, aquelas imagens naquele dia absurdo, assim. Então, imagino que vocês estejam curiosos para ver, né, o olhar do artista organizando aquilo de alguma forma para a gente. Vou pedir ao Lucas para fazer uma breve apresentação inicial, para a gente poder depois assistir junto e debater o filme. Obrigado, Gustavo. Alô? Bom, obrigado, é um prazer estar aqui nesse festival, que acompanho meio de longe, mas é a primeira vez que eu participo. E lamento não estar junto com a minha parceira nesse projeto, que é a Gisele Begemann. Esses temas são particularmente importantes para ela, memória e arquivos, né? Ela vem falando, tem grupos na FAO associados a essa pesquisa, né? Acervos Digitais é um grupo atuante hoje, né? E eu faço parte de um outro também, ligado à FAO, Estéticas da Memória do século XXI. Então, é arriscar pensar a memória recente em relação a uma memória mais remota, né? E uma arqueologia recente, assim, né? E esse material desse filme, documentário, curta, experimental, dessa experiência, né? Como caracterizar isso é meio difícil. Ele poderia ficar nesse lugar onde tudo se vê e nada onde pouco se presta atenção, que é os YouTubes da vida aí, né? E a ideia foi tentar colocar atenção, chamar atenção para o que acontece nessas cenas, nessas imagens. E eu lamento um pouco a gente estar vendo aqui numa tela tão pequena. Eu queria pedir para quem está especialmente nessa diagonal lá atrás, tomar coragem e chegar um pouco mais aqui para frente, porque, afinal de contas, é uma experiência que se pretende cinemática, se pretende que envolva os sentidos, né? Áudio e vídeo, né? E do jeito que está ali, vocês vão ver de uma forma pior do que num celular de tela pequena, né? Então, essa ideia de que seja trazer essas imagens de câmeras de segurança
que circularam muito, né, no 8 de janeiro de 2023 e nos dias seguintes, né? A maior parte de nós aqui deve ter visto algumas dessas imagens, foi transmitida, mas sempre por um dispositivo pequeno, né, e com pouca relação com o cinema. Então, trazer isso para a experiência do cinema, acho isso muito bacana, Adriana, mas, ao mesmo tempo, a tela aqui não é exatamente o ideal. A experiência pensada como... Gisele, o que nós vamos fazer com isso, né? São 800 horas de material, de 33 câmeras do Palácio do Planalto. Não tivemos acesso, não foi disponibilizado por nenhuma entidade, nenhuma instituição brasileira, as imagens do STF, que foi também alvo de vandalismo, né? Então, as imagens aqui são do Palácio do Planalto. Tecnicamente, são 800 horas, mas muitas das câmeras pararam de funcionar nesse dia. Então, isso resultou em 550 horas, mais ou menos, né? Dessas 550 horas, o que fazer com isso, né? Como tornar isso algo relevante em termos de narrativa, né? Como criar uma narrativa em torno disso. E a experiência imediata, eu acho que é só mais esse comentário, era a ideia de que aquilo é um retrato de Brasília, né? É um retrato de uma cidade e dos poderes envolvidos, né? Claro, grande parte de tudo acontece na Praça dos Três Poderes, né? E esses poderes envolvidos, de certa medida, estavam ali comprometidos. Mas fazer um filme de cidades remete, né, no nosso universo imaginário cinematográfico, aos filmes de metrópoles, né? O Homem da Câmara, de 1929, Sinfonia de uma Metrópole, do Walter Ruttmann, de 1926, o Manhattan, do Paul Strand, que o Zanin talvez saiba, 27, 28. Né? Mas são filmes que fazem elegia a uma cidade, mas que discutem o momento atual, o modernismo, a industrialização, o processo político em torno daquilo, mesmo que não se trate daquela, não tem nada sendo falado de forma política, mas isso se reflete esteticamente nas imagens. E essa é a ideia, a retrato de Brasília através dessa uma perspectiva estética, né? Então, vamos lá. Nós estamos aqui também com a Júlia Fagioli, que, né, professora, parceira, pesquisadora, tem uma pesquisa no campo dos arquivos também, mas eu acho que vou guardar, Júlia, né, sua fala para depois do filme. Ela vai fazer uma leitura para a gente, para provocar o debate na sequência, tá bom? Vamos lá, então, para a sessão. Minha família. Família. Família brasileira. Família. 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 Minha mulher. Família. Minha família. Família. Minha família. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Contra o comunismo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. E por Deus, acima de todos. Agradecemos a Deus a possibilidade de termos uma sessão sem qualquer incidente maior. Está encerrada a sessão. É preciso, sobretudo, que o golpe não pareça golpe. Tudo absolutamente quebrado pelos terroristas que hoje agiram aqui livremente no Supremo Tribunal Federal, sem muita dificuldade. Essa é a cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal, diante das câmeras dos seus próprios celulares, vândalos zombando das instituições. Olha aí, pessoal, multidão de gente, milhares e milhares de pessoas. Entramos ao Palácio dos Três Poderes, olha. Entramos na esplanada, pessoal, entramos.
O 8 de janeiro ainda não terminou. O 8 de janeiro foi uma tentativa propositada e premeditada de golpe de Estado. O objetivo era um só: invadir ou deixar invadir as sedes dos poderes, desestabilizar o governo, incendiar o país, provocar o caos e a desorganização política. E até mesmo, se necessário, uma guerra civil. Autoridades que poderiam evitar a depredação protegeram intencionalmente os manifestantes. O 8 de janeiro também não foi um movimento ordeiro e pacífico. Os edifícios sede dos três poderes foram tomados quase simultaneamente a intervalos muito curtos de tempo. Houve método na invasão.
proposta não era apenas ocupar, mas depredar. De autoridades, destruíram documentos imobiliários, roubaram armas e objetos de valor, defecaram e urinaram nas sedes dos poderes constituídos. Porque o 8 de janeiro não foi um raio repentino no dia claro de sol. A força e a agressividade das imagens, transmitidas em tempo real pelos próprios envolvidos nos atos de vandalismo, produziram revolta e repulsa na opinião pública. É esse o roteiro, que o 8 de janeiro não é apenas o 8 de janeiro. O 8 de janeiro foi uma tentativa propositada e premeditada de golpe de Estado.
As invasões do dia 8 de janeiro fracassaram em seus objetivos mais escuros. Mas num dado momento me ocorreu aquela ideia de concentrar os três poderes da democracia, simbólicos da democracia, numa praça que, logicamente, me pareceu deve ser uma praça triangular, e esse triângulo equilátero, porque os poderes são autônomos, mas têm igual peso, teoricamente. E tomando a iniciativa de fazer esse tratamento dessa praça o mais nítido, mais despojado e sóbrio, mas com muito bom gosto, assim, como se fosse um berçário do povo. Nos momentos em que surge uma possibilidade de passar o Brasil a limpo, de dar uma virada, a direita se articula toda e impede que isso seja feito. E isso sistematicamente. Como essa classe tão medíocre, que a gente tem que dar um jeito nela, que o Brasil realize sua potencialidade de uma nova civilização. Autoridades que poderiam evitar a depredação protegeram intencionalmente os manifestantes, omitiram-se de forma deliberada e premeditada. Eu entendo que o 8 de janeiro não foi o pessoal que estava acampado. Vocês nunca viram uma lata de lixo revirada, uma vidraça quebrada em todas as manifestações pelo Brasil do pessoal da direita, que compareciam com seus avós, com filhos, com netos. Mas essa pressão injustificada em cima do cidadão de bem, o ordeiro, tá? O que se vislumbra nessa onda de prisões e apreensões é a intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista. Perseguem-se homens de honra
que dedicaram sua vida ao serviço da pátria. Existem oficiais da ativa sendo atingidos por supostos delitos, inclusive oficiais generais. É esse o roteiro de ameaças constantes e crescentes. O nosso compromisso, portanto, é com a memória. O 8 de janeiro ainda não terminou. O Brasil precisa pôr fim ao 8 de janeiro, que o 8 de janeiro não é apenas o 8 de janeiro.
até um pouco travado, né, a voz. Obrigado, Lucas, por trazer e por vir junto. Uma obra tão importante. Eu fiquei assistindo e pensando, é no mínimo irônico que a Gisele teve com a gente aqui na Rede Quino no ano passado. E veio aqui para discutir inteligência artificial. É no mínimo irônico que a gente esteja aqui hoje para falar da burrice natural, né? É muito difícil, assim. Eu acabei de ver o filme. Eu tinha tido contato com o trailer. Tenho uma impressão inicial. Realmente muitas perguntas me vieram na cabeça, uma curiosidade, trabalho incrível. Parabéns, Lucas, né, para a articulação dessas imagens, Gisele também. Eu vou passar para a Júlia, vou fazer uma breve consideração assim, de primeira impressão, coisas que ainda estão, né, que o filme nos provoca a pensar. O Lucas falou aqui muito, na introdução dele sobre os filmes de Metrópolis, e eu fiquei pensando muito nos filmes de golpes, né, de revoluções, assim, né, me veio muito videogramas de uma revolução, do Farok, né, pensando também essa dinâmica da coleta de imagens produzidas deliberadamente, assim, né, no caso do Farok, com o ditador Nicolau Ceausescu, a ditadura na Romênia, como que a gente vê, né, uma ditadura se armando através das imagens, assim, e aqui, né, o arco narrativo que nos levam a essa imagem, né, essa ideia daquela noite dos horrores ali que abre o filme, né, uma narrativa parece que já se iniciando, mas ao mesmo tempo já escrita, né, aquela cena inicial da fala do Bolsonaro naquela noite horrível, assim, é muito marcante como que ele fala e o filho dele repete, né, assim, reproduz como uma coisa ensaiada já para aquele momento, né, como que ele estava decorado, né, a fala, e é uma fala que, se a gente vê ela na íntegra, assim, sempre me marcou muito como que ela resume os pontos principais, assim, como se fosse um plano de governo falado em forma, né, a forma de gritar um plano de governo, assim, que ia se instaurar e ia terminar com essas cenas horríveis. Assim, fiquei imaginando muito. A revolução não será televisionada, né? Assim, como que estar dentro de uma operação de imagens, né, em torno de um golpe de Estado, de uma revolução. Sabe, me fez pensar um pouco no Glauber também, aqui no Brasil, no filme que ele faz, o Maranhão 66, que ele faz com José Sarney, assim, né, assim, o discurso político e o que há por trás do discurso político, né, deflagrar imagens, montar o discurso do Sarney no Maranhão, que no ano de 1966, e à medida que o Sarney fala, a gente vendo a pobreza do Maranhão ocupando aquele discurso dele, assim, né, uma articulação que eu acho que está aqui, acho que a Júlia talvez, enfim, Júlia vai fazer uma leitura aqui mais precisa, mais aprofundada, mas dando um corpo de realidade para um discurso, né? Eu acho que o filme também faz esse tipo de corporificação de um discurso, né? Realmente, não sei, os trabalhos do Ken Jacobs também, sabe, que essa forma de pegar os arquivos e preenchê-los ou repensar a história a partir de um ponto de vista de uma análise do artista, do pesquisador, né, da possibilidade de evidenciar, né, não sei, fico com muitas questões sobre a coisa da câmera de segurança também, né, a potência disso, uma presença massiva de celulares nas imagens que a gente vê, né, assim, esse nome que vocês escolheram, quero muito escutar você falando, né, do Domingo no Golpe, né, que parece nos remete a uma ideia de quase um domingo no parque, assim, né, uma coisa, uma diversão, excesso de selfies e tipo de
Estou aqui, né, tentando elencar primeiras impressões assim sobre o filme, como que ele nos abre, perdão, para diversas formas de articular nossa história, né, que sempre foi uma história muito repleta de farsas produzidas assim na frente dos nossos olhos. Mas eu estou aqui muito no calor do momento. Eu acho que primeiro eu vou pedir a Júlia para ler, para animar um debate. Depois a gente escuta um pouco o Lucas e depois a gente faz uma rodada. Eu vou aqui tentar colocar minhas impressões também em questões e abrir para as questões de vocês também, para a gente poder discutir um pouco e pensar, né, junto com essas imagens. Júlia. Oi, bom dia. Me ouvem bem? Um pouquinho para trás, Júlia. Opa, perdão. Oi, melhorou? Que bom. Bom, primeiro, bom dia a todas e todos. Queria, antes de qualquer coisa, assim, agradecer imensamente esse convite da Clarice e da Adriana, não só por estar aqui na mesa, mas assim, agradecer pela oportunidade de ter, né, eu estou pela primeira vez aqui no Cineop e assim, eu tenho muito a agradecer por essa oportunidade de ter aprendido tanto esses dias aqui tão intensos. Foi realmente uma experiência incrível e estou muito feliz de poder estar aqui também discutindo esse filme. Então, queria agradecer esse convite, dizer que eu estou feliz de estar aqui na mesa com o Gustavo e o Lucas. Sempre, apesar de já ter visto o filme, sempre desconcertada depois de assisti-lo. Parabenizar também, né, Lucas e Gisele por esse trabalho que é tão importante, né, que é repensar essas imagens, né, assim, muito vistas, né, como o Gustavo já disse no início, mas que demandam, né, uma elaboração e um pensamento mais aprofundado sobre elas. Bom, então, assim, eu preparei um texto para pensar, né, nessa abordagem pedagógica dessas imagens, e então eu peço licença aqui para ler o meu texto. Bom, diante do convite feito por Clarice e Adriana, e depois de assistir o filme, eu percebo o desafio que se apresenta e eu me pergunto: como abordar pedagogicamente imagens recentes, com ampla circulação, reproduzidas à exaustão pelas emissoras de televisão, reproduzidas ao vivo, né, ao longo de um domingo, de todo o domingo, e ainda, e mais importante, imagens que despertam paixões as mais diversas nos espectadores que as encontram. Não tenho a pretensão de trazer uma resposta fechada para essa pergunta, obviamente, mas o que eu proponho aqui é pensar caminhos, né? Apontar caminhos possíveis para se discutir essas imagens. E aí, pensando nisso, assim, antes de entrar propriamente no filme, eu queria fazer um parênteses, que é para compartilhar uma experiência de exibição do filme Retratos de Identificação, que eu exibi em 2022 em 2 escolas públicas. E eu exibi esse filme justamente em outubro de 22, no intervalo entre o primeiro e o segundo turno. Então, enfim, levar para a escola filmes que resgatam uma memória e uma história através dos arquivos, mas filmes que suscitam, né, essas questões delicadas, né, políticas que são difíceis, né, de tratar. E aí eu faço esse parênteses, assim, relembro essa experiência que teve seus momentos de tensão, que teve questionamentos sobre a legitimidade dos discursos, né? O filme, imagino que a boa parte conheça, mas o Retrato de Identificação é um filme sobre a ditadura militar brasileira, feito com imagens de arquivo da polícia política, imagens, retratos das pessoas torturadas ali, de identificação, né? De entrada na prisão, e testemunho de 2 ex-militantes né, desse período da ditadura. Então, o filme tem essa temática, né, assim, que é uma temática fortemente política.
E aí, então, eu queria dizer que eu relembro essa experiência para dizer que tivemos esses momentos de tensão, questionamento sobre a legitimidade dos discursos das pessoas torturadas pela polícia política da ditadura militar. No entanto, eu relembro essa experiência particularmente para dizer da importância de enfrentar os temas tão delicados com os alunos, né? Criando, e aí nesse momento assim, a gente teve ali uma articulação com os professores de história das escolas que estiveram lá para dialogar com os alunos e situar, né, os acontecimentos, e situar, né, relacionar com o que eles vinham estudando mesmo. Então, para dizer assim, dessa importância de ter esse momento, criando um espaço seguro de diálogo com a oportunidade de contextualização, tanto das imagens quanto dos acontecimentos. Eu me lembro que teve uma pergunta assim, mas por que eles usavam codinome se eles não estavam fazendo nada de errado? E aí o professor de história falou, porque eles estavam em risco, né? Eles precisavam desses codinomes. Mas, enfim, é só esse pequeno parênteses, assim, porque aí eu acho, assim, e acho louvável a gente trazer aqui para discutir um filme, né, como Domingo no Golpe, como pensá-lo pedagogicamente, porque a gente não pode se esquivar dessa tarefa, né? Bom, e aí, agora, né, eu fecho meu parênteses para a gente falar mesmo mais detidamente do Domingo no Golpe. Através de Domingo no Golpe, é possível discutir em sala de aula não apenas os acontecimentos filmados pelas câmeras de vigilância, mas compreender o estatuto dessas imagens, né, alguma coisa que o Gustavo já apontou aqui, seu contexto, os procedimentos de montagem adotados pelos realizadores. Ao não presumir um espectador ideal e politicamente situado, o que eu proponho é tratar da forma do filme na medida em que ela é indissociável da situação filmada e do seu contexto mais amplo. Então, eu acredito que esse seria um debate possível para a sala de aula, assim, pensar as imagens com os acontecimentos, né? Compreender os acontecimentos através delas, tentando compreendê-las também. Então, o filme ele não começa no dia 8 de janeiro, né? A gente vê ali, assim como não começou naquela data a tentativa de golpe de Estado. E aí as primeiras imagens que a gente vê são essas do dia 17 de abril de 2016, né? Nessa compilação de menções à palavra família pelos deputados, né, que votaram a favor do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e só os últimos 2 planos vão diferir. O Eduardo Cunha pedindo que Deus tenha misericórdia da nação, e em seguida essa conhecida homenagem do Bolsonaro ao ex-chefe do DOI-CODE, o Carlos Alberto Brilhante Ustra. A comemoração pela aprovação do impeachment se aproxima na montagem da comemoração daqueles que invadiram o Palácio do Planalto em 2023, no plano seguinte. Então, tem ali na montagem essa primeira conexão histórica, né? Através desse gesto de montagem, os realizadores apontam o caráter golpista dos 2 acontecimentos e a sua relação, mostrando, de certo modo, os antecedentes históricos da tentativa de golpe, o ponto de origem do fenômeno do bolsonarismo no Brasil. E daí em diante, o que a gente vê são essas imagens capturadas pelas câmeras de vigilância do Palácio do Planalto. As imagens e a maneira como elas são retomadas enquanto arquivos no filme vão contribuir para essa compreensão dos acontecimentos. Mas antes de descrever mais essas imagens e analisá-las, seria então importante dar um passo atrás, num esforço de responder a algumas questões. O que é uma imagem de vigilância? Como que elas se tornam um arquivo? E mais importante, o que nós podemos aprender com elas? Há uma lógica de vigilância na sociedade contemporânea que obedece um tríplice regime de legitimação, que isso é o que está lá no Foucault, né, quando ele fala sobre a vigilância. A segurança, né, são imagens, a gente pode dizer, ora imagens de segurança, ora imagens de vigilância. Segurança, visibilidade e eficácia. As imagens das câmeras de vigilância, elas são registradas em modo contínuo. A gente vê, né, a marcação do horário e a data ali no canto superior
Então, o resultado esperado dessas imagens é uma disciplina, né? As pessoas que ali transitam geralmente têm, né, consciência de que estão sendo filmadas, então teria uma certa autorregulação do comportamento, um receio de ser visto fazendo alguma coisa proibida ou até constrangedora. Entretanto, não é isso que a gente vê nas imagens registradas no dia 8 de janeiro, quando as pessoas destroem o patrimônio público e cometem crimes, algumas mascaradas e outras sem qualquer preocupação. Do primeiro grupo, a gente pode lembrar que né, o grupo das pessoas que estão mascaradas ou que estão ali tentando mascarar alguma coisa que elas estejam fazendo, tem um dos golpistas que tenta destruir a câmera com um extintor de incêndio, né? Tem um outro que simplesmente é um pouco mais pragmático e vira ela para o lado, né? Simplesmente. Mas o segundo grupo tem uma lógica oposta e está ali, né, sendo filmado pela câmera de segurança, mas também fazendo selfies, vídeos com o celular, né, ao que parece ali se orgulhando desse grande feito. E aí o exibicionismo substitui o constrangimento. No texto que a Gisele Beigelman fala sobre o filme, ela diz que tem ali uma espécie de frenesi da destruição, né? Que supõe que o que é público é de ninguém, e sendo assim você pode ir lá e fazer o que quiser. Então a vigilância, e não só a imagem que ela produz, mas o seu propósito nesse sentido, se torna totalmente ineficaz. E além do propósito das imagens de vigilância, seria importante também, numa experiência em sala de aula, caracterizar essas imagens na sua forma, pensar a forma dessas imagens. E aí, em primeiro lugar, eu acho que seria interessante chamar a atenção, assim, aí aqui eu peço até licença para fazer quando você fala do videogramas, que eu acho que é um exemplo muito interessante, a gente pensa que são pessoas que, diante de uma revolução, elas vão pegar a câmera e filmar o que está acontecendo, né? Então, assim, tem uma subjetividade nessas imagens, né? Seja do ponto de vista da revolução, que estava ali na televisão, né? No caso do videogramas, uma televisão estatal, que é um poder hegemônico, né? Uma imagem de um poder hegemônico, e o outro lado, que é o revolucionário manifestante fazendo a sua imagem. A câmera de vigilância, ela é uma imagem produzida, ela produz uma imagem sem sujeito por trás da câmera, então acho que esse seria um primeiro fator muito importante, né? As câmeras, elas estão posicionadas a partir de certos critérios espaciais e não subjetivos. Então as pessoas vão passear entre o campo e o fora de campo, muitas vezes sem perceber essas câmeras, ainda que se saiba, né, de uma certa lógica de que ali dentro as pessoas estão sendo filmadas. E aí elas estão geralmente posicionadas no alto, nas quinas, né, dos cômodos, voltadas para as entradas, para as saídas, portas de elevadores, corredores de passagem, entre uma sala e outra. E quando elas são percebidas, né, como eu já mencionei, elas vão se tornar esse alvo de destruição também. As câmeras que estão voltadas para a parte exterior dos prédios, elas têm os enquadramentos mais amplos e permitem ver uma movimentação golpista ali anterior à invasão, até que as pessoas chegam, né, e invadem o prédio. E aí, assim, para dizer que essas imagens, antes que qualquer coisa aconteça, elas não têm, digamos, elas são um arquivo ininterrupto que vai se produzindo e de tempos em tempos pode ser apagado, mas elas vão se tornar arquivos por essa importância histórica, né, que elas vão adquirir. Tem então, assim, é importante pensar também, né? Assim, a gente pensa, o que são essas imagens? Essas imagens sem subjetividade. Tá, então, essas imagens podem ser, né, imagens de arquivo. E quando que elas se tornam imagens de arquivo, né? Então, tem uma historiadora que vai dizer, a Sylvie Lindeberg, que vai dizer que, muitas vezes, as imagens só se tornam arquivos a partir do uso que se faz delas, do modo como elas são recontextualizadas. Né, assim, as imagens de câmera de vigilância, elas já foram reutilizadas no cinema documentário em diversos outros contextos. Para lembrar de novo do Farok, o Aaron Farok tem um filme que se chama Imagens da Prisão,
que o que está em jogo ali é refletir sobre o poder exercido pelas instituições sobre os corpos dos indivíduos, a partir da montagem de imagens de câmera de vigilância instaladas em penitenciárias, vídeo de instruções para guardas, filmes de ficção ou documentário que tivessem a vida na prisão como tema. Ele usa, por exemplo, imagens ali de um condenado à morte escapou. Isso para pensar um exemplo assim, né, de um modo de utilização, para trazer um pouco mais para o contemporâneo. Assim, esse filme do Farol, que é de 2000, mas para trazer um pouco mais para um contexto mais próximo, tem um filme do Ernesto de Carvalho, de 2016, que se chama Nunca é Noite no Mapa, que ele é feito com imagens de satélite do Google Earth, né, com o objetivo justamente de refletir sobre o caráter de vigilância de uma imagem que se pretende puramente técnica. Então, eu trago esses dois exemplos que poderiam ser cotejados em sala de aula para a gente pensar sobre o fato de que Domingo no Golpe, em seu modo de retomada das imagens de vigilância, opera de forma distinta dessa que poderia ser considerada mais usual na retomada das imagens de vigilância pelo documentário. Isso porque o que importa aqui não é exatamente a mobilização dessas imagens como mecanismo de controle, um caráter que, de fato, elas não perdem, mas o seu valor de documento histórico, uma vez que, nesse caso, o mecanismo de controle permitiu esse registro histórico da irrupção de uma tentativa de golpe. A partir daí, então, a gente pode lançar um olhar ao modo como a Gisele Beigelman e o Lucas Bambosi retrabalham essas imagens de vigilância, compreendendo-as como arquivos retomados em um contexto muito diferente daquele em que foram produzidas. Se, num primeiro momento, elas são imagens sem subjetividade, na montagem, elas ganham a perspectiva dos realizadores sobre o ocorrido em 8 de janeiro de 2023. Isso se mostra, por exemplo, pela importância de se retomar não apenas a irrupção da tentativa de golpe, mas os momentos que a antecedem. Esse momento ali do nada acontece, né? Na reconstrução cronológica dos acontecimentos, ao longo da manhã, nada acontece, desde as 5, né? Parece. Se eu errar os horários, você me corrige, Lucas. Ali, um ou outro funcionário passa pelo campo. Não fosse a data específica, aquelas imagens não ganhariam nenhum interesse histórico maior. O sentido a elas atribuído está na data e em tudo que é registrado nas horas seguintes. Assim, pela sua importância histórica, que essas imagens se tornam arquivos. A partir dessa caracterização, seria possível, em um exercício didático, uma aproximação de outros acontecimentos. Na fala de Lúcio Costa, por exemplo, a concepção da paisagem urbana da Praça dos Três Poderes se associa ao equilíbrio entre eles, pilar importante da democracia. Já Darcy Ribeiro enfatiza que não se trata do primeiro ato antidemocrático da direita no Brasil. Então, num exercício pedagógico, seria possível ampliar essa aproximação de outras imagens e outros golpes, né? Alguma coisa que Gustavo já falou aqui, eu trouxe uma outra possibilidade, sabe, Gustavo, de um filme que me remeteu imediatamente, assim, que é o segundo filme da trilogia da Batalha do Chile, para pensar justamente nesses filmes sobre golpes, mas em como é importante o ataque à sede do poder, né? Como é simbólico um ataque à sede do poder. E aí eu trouxe um pequeno trecho do segundo filme, A Batalha do Chile, é um filme do Patrício Guzmán, na verdade é uma trilogia, né? Então será que vai me escapar? O primeiro filme de 75 é A Unidade Popular, o segundo de 77, eu não sei se as datas estão absolutamente precisas, tá? O de 77 é o Golpe de Estado, do qual eu quero mostrar um pequeno trechinho, e o terceiro é O Poder Popular, de 79. Então, o Patrício Guzmán fez esses 3 filmes no exílio sobre, desde a chegada da Unidade Popular ao poder até o golpe e tudo que aconteceu depois. Tá? Então, eu separei um pequeno trecho de 3 minutos desse filme para a gente ver juntos.
las 7:30, el presidente Allende ha llegado al Palacio de la Moneda para impartir las primeras instrucciones. La situación es crítica al no existir un plan conjunto para la defensa armada del gobierno. Durante la madrugada, la mayoría de los oficiales constitucionalistas han sido neutralizados. A las 8 de la mañana, algunos aparatos de la Fuerza Aérea empiezan a sobrevolar la capital. A las 8:20, los jefes de la sublevación exigen la renuncia del jefe de Estado y le ofrecen un avión para que abandone el país. A las 9:15, el presidente constitucional se prepara para combatir y habla nuevamente por radio. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Al cabo de algunas horas de resistencia, los militares envían a Salvador Allende un ultimátum. Si no se rinde, la aviación iniciará el bombardeo. Ante estos hechos, el primer mandatario deja en libertad de acción a la guardia del palacio, quienes hacen abandono del edificio. Junto al presidente Allende, que rechaza la rendición, permanecen 40 combatientes civiles dispuestos a enfrentar el ataque. A pesar del bombardeo, los defensores del palacio resisten 3 horas. Al mismo tiempo, se producen pequeños combates en varios lugares de Santiago y provincias. A las 2:15 de la tarde, el presidente Allende muere en La Moneda. A las 9 de la noche, los jefes de la sublevación se presentan públicamente al país. Bom, então é claro que assim, né, reconhecendo a imensa diferença entre os acontecimentos, né, mas talvez assim, né, em sintonia com alguma coisa que o Lucas disse aqui na apresentação, que é trabalhar com os arquivos pensando sempre numa relação entre a memória recente e uma memória mais remota, né? Assim, talvez seja importante esse esforço de não pensar os acontecimentos isoladamente, né? E pensar o que em outros golpes, né? A democracia sob ameaça na América Latina, como ela esteve em diversos momentos, em alguns o golpe se concretiza, outros não, né? Historicamente. Então, no caso do golpe militar de 11 de setembro de 1973 no Chile, tem esse importante registro que mostra o ataque ao Palácio de la Moneda, sede da Presidência da República. Há, claro, inúmeras diferenças entre os acontecimentos, e aí eu gostaria de ressaltar 3. A primeira, né, eu já disse, é a concretização do golpe no Chile. O fato de que o Salvador Allende estava ali presente no palácio durante o ataque, né, que é alguma coisa que a gente vê a imagem do Lula, mas ele chega posteriormente, né, então acho que talvez pensando nos filmes, né, a gente poderia
olhar para essas duas imagens, né, o Allende ali com uma arma em punho, preparado, né, assim, para aquele ataque que viria, e o Lula chegando depois, né, para ver, né, o ocorrido. Então acho que tem uma importância fundamental, né, que é assim, pensar assim, o que significa para um ataque à democracia, um ataque à sede, né, do poder e da democracia, de certa forma, e a presença do chefe de Estado, né? Então, acho que são duas figuras ali, e os modos como elas aparecem no filme são importantes também. Então, né, primeiro, a concretização do golpe, a segunda, a presença do Salvador Allende no palácio durante o ataque, e, por último, o regime de imagens, né? Porque, no caso da Batalha do Chile, não se trata de imagens de vigilância, mas imagens externas e distantes que foram realizadas para o filme e que deixam para a imaginação do espectador o que se passava lá dentro, né? Assim, vendo aqueles bombardeios e aqueles ataques, né? Mas, em comum entre elas, eu acho que tem essa relação que se estabelece entre a democracia e a sua sede. Então, desse modo, eu retomo aqui assim, a singularidade dessas imagens realizadas em 8 de janeiro e o que simboliza o ataque à sede das instituições que, como propôs o Lúcio Costa, reafirmam os ideais da democracia. Sendo assim, a destruição e a violência dos atos não são impetrados apenas aos bens materiais, mas à democracia em si. Trata-se de um método golpista, como a gente vê nos dois filmes, né? Ainda que executado de maneiras diferentes, mobilizando agentes sociais e poderes específicos em cada caso. Por último, seria fundamental discutir não apenas o fato de que as imagens se tornaram arquivos, mas a forma como elas são retomadas em Domingo no Golpe. Um primeiro aspecto importante é como os realizadores, na primeira parte do filme, criam uma montagem que reconstrói os fatos de 8 de janeiro desde as 5 da manhã. Se nas primeiras imagens, como eu já disse, não acontece nada, ali por volta das 2h46, alguma coisa vem perturbar essa monotonia de um domingo à tarde. Aos poucos, os espaços são preenchidos pelas pessoas vestidas de verde e amarelo. A partir daí, o caos se instaura. Vidros são quebrados, obras de artes destruídas, extintores de incêndio depredados, enfim, né? Apenas para começar essa lista. Às 4h20, a polícia passa a ocupar também os espaços. Tem um cerco, né, ainda que atrasado, a Praça dos Três Poderes. E aí, quando a gente se aproxima do final do filme, somente 9h24 da noite, a gente vê a chegada do presidente Lula com a sua comitiva para vistoriar os prédios e os estragos causados. A gente percebe na montagem um esforço de contextualização que vai funcionar como um contradiscurso em relação à desinformação que retira as imagens dos contextos para propagar mentiras e notícias falsas. E aí eu acho que é fundamental isso, que poderia parecer simples, que é retomar cronologicamente as imagens, é alguma coisa fundamental, que diz até de uma ética do uso dos arquivos, né, que é não distorcer aquilo que elas nos dizem de fato, né, não distorcer aquilo que seria uma verdade do arquivo, como diz a Sylvie Lindeperg. Então, assim, né, essa ordem e o recorte das imagens poderia, com facilidade, fazer crer que alguma coisa de muito diferente aconteceu ali. Então, a gente pode entender o esforço da montagem como essa ética do uso dos arquivos. E, por último, é importante remeter a outra característica das imagens de vigilância, que é o registro da data e do horário, que Domingo no Golpe também vai ganhar um caráter de evidência, assim, né, que a gente pode ficar muito atento e que, né, numa descontextualização poderia ser apagada ou, enfim, retirada da imagem, né, para distorcer a sua compreensão também. Então, os procedimentos de montagem, eles não buscam alterar o sentido das imagens, mas ressaltar aquilo que poderia passar desapercebido, circulando uma pessoa, um gesto, repetindo as imagens, acelerando, desacelerando. E aí, tudo isso reunido com um outro aspecto muito importante, que é a narração, né? Não há uma narração feita para o filme, né? Mas
são arquivos de áudio, né, com os quais foram trabalhados. O principal deles, o relatório da CPMI acerca dos atos de 8 de janeiro, elaborado e lido pela senadora Elisiane Gama. E aí tem um gesto de montagem que eu acho importante aqui, que é a repetição de algumas frases, né, como, por exemplo, alguma coisa que vocês utilizam mais de uma vez, que é o 8 de janeiro não terminou. E aí rever essas imagens, escutando o relatório elaborado ao longo de meses, é que vai situá-las historicamente, né? Bem como os atos nelas figurados, como uma tentativa de golpe de Estado. A narração ela situa, né, essas imagens concretamente como uma tentativa de golpe. E isso vai se reforçar, por outro lado, numa contradição, né, entre a violência dos atos e as falas do Jair Bolsonaro e do Hamilton Mourão, na sua defesa do cidadão de bem. Então, depois de uma reflexão sobre o Domingo no Golpe, que, né, como eu disse aqui, para apontar caminhos, as características das imagens que o compõem, a forma como são articuladas na montagem, acho que a gente pode aprender com elas que a repercussão das imagens de 8/1 poderia ser ainda mais ampla, mas, porém, assim, né, ampliando-as a partir de um ponto de vista crítico e agora sim situado. Desse modo, o trabalho com esse e outros filmes de arquivo em sala de aula poderia propiciar não só uma compreensão dos acontecimentos, mas um aprendizado com as imagens. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Júlia, pela articulação das ideias, pela clareza, né, pela leitura, também tentando pensar nessa perspectiva desse encontro, né, do plano de cinema e um plano de aula, abrindo aí várias frentes, né, de uma perspectiva até pedagógica, né, sobre o trabalho, na articulação dele com outros filmes também, a gente, né, pensar, né, os filmes também como uma forma de retaguarda, de defesa, né, da história, das democracias, né, pensar como que, vou passar aqui para o Lucas até para escutar isso, né, as câmeras de vigilância ali resguardando a história de uma certa forma que pode ficar a nosso serviço para a montagem, né, de uma perspectiva da verdade, assim como a Júlia falou. Acho que abrem aí muitas questões, mas eu vou deixar o Lucas aqui reagir um pouco e talvez elaborar sobre as questões da Júlia e talvez trazer para a gente também, né, essa ideia nossa, né, Lucas? Eu até comentei com você sobre o trabalho que a gente tem feito para tentar mediar e colocar em perspectiva histórica os filmes para o uso dentro das salas de aula, mas vou te deixar livre para ter seus comentários que você achar pertinentes. Obrigado. Júlia, muito bom te ouvir. E ontem eu foi uma grata surpresa ver esse texto no catálogo, e eu não esperava isso, o catálogo já vir com o texto, né? Mas te ouvir foi bem mais profundo do que a passada de olho que eu dei ontem. E nada combinado, né? Porque as observações são muito pertinentes, trazem à tona alguns pontos que queria compartilhar aqui com vocês, porque eu também quero ouvir, né, o público aqui. Mas, em especial, mencionar essa ideia de que você aponta no filme do Patrício Guzman, que é a ideia de um prenúncio, né? Colocar esses indícios que parecem que não são nada. Isso não é nada, né? Esse avião sobrevoando o Palácio de la Moneda é normal, rotina, né? Então, esses prenúncios, depois da farsa, quer dizer, história concluída, né? As coisas começam a fazer sentido, ou seja, a imagem perde aquela inocência, né? O arquivo passa a dizer mais do que ele dizia, né? Ou seja, o prenúncio é fundamental para o que a gente apontou ali. E a gente relutava muito, eu
quando a primeira sinopse que a gente fez do trabalho, um documentário feito totalmente com imagens de câmeras de vigilância. Aí fomos lá trocando. Vigilância não, de segurança. Vamos colocar segurança porque, a princípio, quando se fala de vigilância, especialmente no Brasil, vem uma reação imediata. Fala assim, então você não quer segurança? Né? É como se a vigilância fosse, de fato, significar segurança. Né? Mas, claro, dentro de uma instituição como o Palácio Planalto, elas parecem ser mais, né, de segurança do poder do que como vigiar alguém, né? Mas esse duplo sentido vai. Mas essa sinopse ela foi carregando algumas outras coisas também, feito totalmente com imagem de arquivo, já não era verdade porque existia aquele prólogo, esse prefácio, né? E esse prefácio, a princípio, foi uma iniciativa minha de exercício de edição, de montagem, para poder fazer sentido. Assim, nós estamos partindo de um precedente. E argumentei com a Gisele, não, depois a gente pode tirar isso, né? E acabou ficando exatamente por apontar os dados que o Gustavo também mencionou, ali, que ali tem um prenúncio, tem uma tática, né, do bolsonarista, especialmente da própria figura, né, que é a de testar limites. Eu vou falar um absurdo e vamos ver se esse absurdo é tolerável. Na medida em que ele é tolerável, eu falo um absurdo maior, né? Então, custou, acho que, haver um entendimento de que aquela fala não poderia ser tolerada ali dentro daquela sessão, né? Aquela apologia a um torturador. E foi tolerada, e que me impressionou, acho que para muita gente naquela sessão de 2016, né? Como que o Cunha termina dizendo 100 maiores incidentes. Ele fala isso 2 vezes, né? Uma sessão tranquila, 100 maiores incidentes. E até hoje acha-se que as sessões que acontecem de atrocidades no Congresso não são toleráveis, né? Não há maiores incidentes em alguém ofender o outro, cometer crimes, são crimes de honra, né? Crimes de racismo, crimes de homofobia, crimes de transfobia, crimes o tempo todo, né? Então, eu acho que a ideia foi um pouco apontar que essa ideia de família ela tem que ser revista mesmo. Esse discurso, vamos dizer, não a ideia de família, o discurso do que é bem ou do cidadão de bem, né? Ele acabou, acho que foi muita intenção nossa de enfatizar isso, né? Um pouco só reverberar aqui a ideia do título, né? Acho que você mencionou, veio pela a quantidade de imagens que a gente vê pessoas como se estivessem a passeio mesmo, né? Elas com cadeira de praia, com roupas assim para vamos passar um dia ali no golpe, né? Vai ter golpe, a gente sabe, né? A gente vamos passar o domingo ali no golpe, a gente, né? Então como fosse o domingo no parque, né? Resistimos muito à ideia de fazer qualquer referência a Domingo no Parque do Gilberto Gil, porque ali tem uma menção a um José drummondiano, um José muito importante para a história da literatura, né? Que está no poema E Agora José, mas que na música do Gil ele evoca esse herói meio esse herói que é compelido a uma ação, né, ruim, né? Mas a música, sobretudo, é um hino a uma noção de Brasil que a gente quer que seja muito diferente dessa, né? Tem muito tem uma louvação, né? E não poderia haver louvação aqui, né? Não é possível que continue se louvando esse ato, como, por exemplo, alguns dos patriotas
orgulhosos da tornozeleira, né? Tornando a tornozeleira uma espécie de uma marca de combate, né? Mas, de uma forma geral, acho que era isso que queria comentar. Achei muito boa a referência também do Farok. Farok era uma referência para a gente, na forma como ele faz documentário investigativo, que discute o fazer também, discute o processo. Acho que esse também tem um pouco disso aí. Uma referência para mim foi O Gigante, do Michael Ries. É um polonês que fez, em 1982, um filme, um longa-metragem feito totalmente com câmeras de vigilância de uma central de observação. Esse filme, então, a partir dessa articulação de acontecimentos que estão, a princípio, desconectados, né, o público vai entendendo, vai enxergando conexões narrativas, né, nesse filme. Bom, eu acho que é isso. Acho que você trouxe, Júlia, essa ideia de discutir a verdade dos arquivos. Eu acho isso... os arquivos autônomos, eles têm uma verdade, uma vez contextualizados, eles passam a ter outras verdades. Eu acho que é isso que era a nossa intenção também. Só mais uma informação, a gente tem a gente vem trabalhando, a Gisele vem trabalhando nesse grupo dos acervos digitais, do qual a Adriana também está conectada, uma tentativa de entender as imagens, os acontecimentos, a identificar nessa multidão que aparece ali, né, especialmente ali na Praça dos Três Poderes e também na turba que invade, por inteligência artificial, entender atos que fogem à normalidade, né? Quando eu pedi para todo mundo chegar um pouco mais perto, era também para a gente entender esses pequenos pontos que aparecem ali, que têm ações que não são a ação protagonista, elas são ações secundárias, terciárias, mas elas estão ali, elas mostram essa ação coletiva. E essa ação coletiva, estando associada aí a essa turba, né, que eu luto em chamar de multidão, depois dos escritos do Tony Negri, do Michael Hart sobre o Império, lançado em 2000, depois Multitude, em 2006, ele caracteriza a multidão com um pensamento de consciência de classe, né? E essa consciência de classe ali, ela é muito problemática, né? Por mais que haja uma unidade nesse comportamento, ou uma unidade de vestimenta, né, a noção de classe está muito distinta do que a gente poderia associar uma multidão no sentido negriano, né? Então, essa aproximação dos arquivos, seja com um olhar individualizado de cada um de nós ali, ou a partir de algum recurso de inteligência artificial, acho que ela tem que considerar essas peculiaridades, né? A ideia não era exatamente destruir a câmera, mas é qualquer bem público, isso fica nítido, né, na fala da Elisiane, né, que é qualquer bem público que se sobressaia no ambiente, né? Algo que possa ser retirado, ou que evidenciar que há um desacordo com aquele espaço, né? Tal como ele está formatado, seja cadeira, seja cortina, ou as câmeras, né? Cadeira, cortina estão ligadas a um bem público ali. Agora, quando a gente vê alguém tentando retirar, né, saquear o caixa eletrônico, e há uma conivência disso, bom, vamos ver, se ele conseguir, eu quero um pouquinho também, né? Isso demonstra um pouco a falta de noção de coletividade, né? É uma coletividade do quero levar vantagem, né? Não é a coletividade do bem comum, né? Então, acho que essa...
Obrigado, Lucas, pela reação e colocação de questões. Acho que o seu, por favor. E colocação de novas questões. Como o Lucas disse, o texto de Júlia está no catálogo. Acho que a gente podia usar esse encontro aqui para começar a pensar um percurso pedagógico assim, em torno desse tipo de imagem. Fiquei pensando muito na sua fala, essa indecisão sobre vigilância e segurança. Quando a gente pensa no filme do Michael Riese, O Gigante, tem uma certa crítica assim, ao fato de estarmos sendo vigiados o tempo todo, as câmeras que estão aqui, que a gente muitas vezes nem percebe. Mas tem, no Domingo no Golpe, tem uma perspectiva que dá uma forma de aliança com essas imagens, assim, o espaço público e a imagem pública, que é formada por esse espaço, o próprio espaço está filmando as pessoas, assim, aquelas câmeras. Inclusive, fiquei interessado nessa perspectiva da montagem, assim, porque parece que tem uma inteligência também, gravando aquelas pessoas, a forma como elas estão chegando, os espaços que a Júlia foi descrevendo aqui, a montagem, da invasão. Então, como que essa imagem pública age também em defesa, em uma salvaguarda democrática. Lembrei, você citou o Gil, que eu achei interessante, mas num cruzamento também com o Mano Brown, o fim de semana no parque, essa não conseguir enxergar o que está em volta, assim, essa coisa do menino que está ali lavando o carro daqueles que estão se divertindo no parque, e me parece muito que aquelas pessoas estão ali sem perceber uma esfera maior da democracia, da diferença que está em torno. Acho que um ajuntamento dessas questões faria um percurso muito interessante de aproximação, de todas as referências também que você trouxe, Júlia. Acho que todo mundo que está acompanhando sabe, a gente tem uma concatenação de encontros aqui dentro dessa sala. Então, eu vou abrir para as questões, mas a gente vai poder fazer 2 questões para o Lucas, e ele vai estar aqui com a gente, eu não sei se está aqui hoje o dia inteiro, e essa conversa continuaria. Vou abrir para o público, para a gente pensar aqui 2 questões, no máximo 3, para a gente fechar essa sessão. Tem um inscrito aqui, uma Cristina, e lá no fundo. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Vou me levantar aqui. Porque esse tema do 8 de janeiro me emociona muito. Eu estava lá presente no dia, sabe? Não só no dia 8 de janeiro, mas também no dia 1º, que foi a posse, que foi super tenso e turbulento também, ainda que o 8 de janeiro também comece antes do dia 1º, porque tiveram tentativas de ataques terroristas em Brasília, e que foram fracassados. E, enfim, de fato, um momento histórico que a gente precisa falar muito sobre ele, Eu tive com a Gisele no mês passado, inclusive para poder fazer uma entrevista com ela. Ela tinha falado desse filme de vocês. Então, primeiramente, parabenizar pela construção, pela obra. E eu tenho assim uma pergunta e alguns comentários, até mesmo do ponto de vista histórico da coisa, que eu acho que pode contribuir também nos debates nas escolas, e no debate em geral da sociedade. Vou começar pela pergunta. Eu queria saber, Lucas, não sei se você teve também uma atuação mais nessa área de visualizar as imagens, pelo que eu via, mais a Gisele que ficou com essa parte, Está dando uma microfonia forte aqui para mim? Deixa eu ver se melhora. Boa, E aí me veio como curiosidade mesmo saber se, dentro das imagens que vocês tiveram acesso, se haviam também imagens que mostram a movimentação das forças de segurança durante o dia 8 de janeiro. Esse é um ponto que eu queria questionar, justamente porque no dia 8, eu estava em Brasília, mas eu estava também de volta. Eu peguei um ônibus na parte da tarde para poder voltar ao Rio de Janeiro, que era onde eu estava morando na época. Então, pela manhã, eu falei, vou dar uma despedida, vou dar um passeio lá na Esplanada, e passei por lá, em frente, inclusive, ao Ministério de Segurança Pública, onde havia um batalhão da polícia, e eles estavam se organizando ali para que o comandante pudesse passar umas instruções.
eu estava com a câmera na mão, eu falei, pô, vou fotografar, estou aqui mesmo, né, tal. Tá. Porque havia, né, no dia 8 de janeiro, a possibilidade, eles já sabiam dessa possibilidade de haver uma manifestação nesse dia, diante do fato de que, inclusive, eles estavam acampados nesse momento, ainda no QG do Exército, que fica ali bem próximo à esplanada dos ministérios, né? Então, essas pessoas vieram caminhando do QG até a esplanada, e a polícia estava, nesse momento, ainda de manhã, dando as suas orientações para o seu pessoal. Então, eu me aproximei para poder fotografar e imediatamente pediram para eu sair, porque iriam repassar algumas informações ali que eu não poderia escutar. Eu achei super estranho, porque isso nunca tinha acontecido na minha vida. Eu já cobri diversas manifestações, e ainda que os policiais se comuniquem de uma maneira aberta em um momento, nunca tinha passado por mim uma situação como essa, onde um policial pede para você se retirar, porque ali vão ser ditas instruções que você não pode escutar. Eu me retirei, né, e logo depois que eu saí, assim, passou por mim uma senhorinha vestida de verde e amarelo, me perguntando onde estavam as pessoas, e eu ridicularizei ela. Falei assim, moça, vai embora, porque aqui não vai dar ninguém hoje. E fui embora e fui pegar meu ônibus, né? E aí, só para finalizar, gostaria de comentar também a respeito do pós-8 de janeiro, que foi justamente uma continuidade de um trabalho que eu realizo, né, de pesquisa das instituições e pesquisa da memória e da história do país. Então, eu fui ao Museu do Senado, né, para poder entender também o que havia acontecido naquele espaço. E fui recebido por uma servidora do Museu Histórico do Senado. Fomos, né, porque estávamos em um grupo com outras pessoas de outros lugares do país, e uma das pessoas do grupo perguntou para a servidora o que havia acontecido no 8 de janeiro, né, e se havia tido algum dano, algum material e tudo mais. E, imediatamente, essa servidora falou que tudo não se passava de uma fake news, que não havia acontecido nada, que tudo estava intacto, né, e que estava tudo normal, tudo certo. E nós ficamos assim, né, horrorizados com a servidora do museu falando uma barbaridade daquela, e a primeira coisa que eu fiz foi intervir na conversa e falar, minha senhora, a senhora não é servidora para estar aqui reproduzindo fake news, mentiras, né, sendo que é público e notório a nível internacional que houve um ataque às instituições, né, e que houveram danos também aqui para o Congresso Nacional. Enfim, isso se desdobrou numa denúncia que caminhou por dentro da Câmara, né, e essa servidora, depois eu recebi um e-mail da Câmara, através da denúncia que eu fiz na ouvidoria, de que ela foi afastada do serviço de atendimento ao público diante dessa questão. Então, assim, olha como é que isso fica também reverberando, né, no pós-8 de janeiro, tendo em vista que a funcionária principal do atendimento ao público continuou, ainda que com toda a repercussão, né, dos atentados, né, se referindo de uma maneira como negando a própria realidade, negando a realidade dos fatos e de tudo que aconteceu, né? Então, é isso, mas não posso terminar, né, sem dizer que o 8 de janeiro ainda não terminou, porque Bolsonaro e os militares ainda não foram presos, aqueles que estão responsáveis por essa ação, né? Desculpa, qual o seu nome? Cristina estava aqui inscrita e mais lá atrás. Eu vou só pedir para vocês tentarem sintetizar, porque a gente está realmente já com o tempo estourado. Então, vamos lá. Bom dia. Meu nome é Cristina, eu sou de Santa Catarina. Eu só queria fazer uma leitura um pouco diferente, mais estética, né, do filme. Obrigada, primeiro, por ter trazido esse tema, que eu sempre costumo dizer, se a gente não fala, deixa de existir. Então, se a gente... Foi um fato que, assim, inédito, né, na história do país, e se não tiver pessoas como você, como outras pessoas que pegam as imagens que se tem, que são as imagens tanto das pessoas que praticaram o golpe, ou que tentaram, enfim, não sei se a gente, como é que se resume isso, mas, enfim, o que me chama mais a atenção é a própria
a própria bandeira do Brasil, né? Você vê que as pessoas elas falam em nome do Brasil. Elas é o próprio Brasil se levantando contra si, né? Então, o que o Brasil faz com si mesmo, né? Mas eu consigo ver uma analogia assim, que o Brasil se destrói, ou se atravessa. Essa coisa de você destruir obras de arte, destruir, que isso é uma coisa que o Brasil não leva a sério, né? Não leva a arte a sério, não leva a memória, não é o mesmo. O que eu vejo assim como é que o próprio país lida com isso, né? E é um país que tem uma história de golpes. O primeiro golpe foi na proclamação da República, foi um golpe. E dali eu cheguei a fazer um levantamento, fazer um artigo sobre isso. E assim são golpes que se sucedem, são sempre. Então tem uma temática interessante, né, sobre a naturalização do golpe, tanto que chega assim as pessoas em nome do Brasil, né, em nome da família, em nome do Brasil, de uma proteção de si, de uma proteção de. Aí você destrói. E outra coisa que aí vem nesse mesmo sentido, que se é público não é de ninguém, de quem que é meu, é teu, de quem que é. Então eu tenho o direito também de destruir. Eu acho bem só para a gente uma provocação mesmo, né? Obrigado. Bom dia a todos, todas. Bruno, do Ceará. Queria fazer uma pergunta, né? Ao mesmo tempo, queria também dizer que eu, de enxerido, já coloquei aqui o documentário no grupo aqui que a gente tem do Mestrado Nacional de Ensino de História. Tá? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar exatamente o tema do 8 de janeiro, porque faz parte do que a gente chama de história do tempo presente ou história se fazendo. Então, é uma situação muito complexa para a gente enquanto professor. E aí, eu e o Flávio aqui estávamos discutindo que a gente fala de uma outra trincheira, que é a educação básica. Então, um documento como esse é super importante para que a gente possa ter subsídio para enfrentar o desdobramento, como o querido falou também, do 8 de janeiro, que ainda continua, e a trincheira da gente, que é a educação básica, é uma trincheira que tem sofrido muito com relação a esse desdobramento, com relação ainda a essas falas. E aí, uma pergunta é como vocês, a partir desse ponto que vocês falam, como é que vocês pensam que esses materiais, não só esse como outros, eles possam servir no sentido do pedagógico para dentro da educação básica? Como é que vocês enxergam que nós, enquanto profissionais da educação, a gente conseguiria utilizar, ou se vocês apenas estão oferecendo, mas se vocês têm, de fato, assim, alguma ideia para essa interlocução? Bom, acho que dá para comentar os três, né? Mesmo que rapidamente. Começar pelo seu ponto, Bruno, né? Bruno, a gente fez uma exibição há pouco tempo na FAO, que foi junto com o lançamento de um livro que é A Rebelião dos Manés, do Paulo Tavares, né? E onde explica muito, ele tem dados, informações que são coletadas de participantes, de outras informações que eles foram pesquisar, são 3 autores, e eles conseguem responder um pouco mais sobre esses outros indícios que você presenciou, né? Que o Caio presenciou lá no dia. Mas quando a gente lançou a chamada para a sessão, houve, de uma forma mais ou menos orquestrada, uma resposta num post de Instagram questionando a neutralidade daquilo, por que a universidade pública estava se prestando a esse tipo de propaganda, né? Então, essa dificuldade vocês vão ter. E isso, como material didático, parece que tem que embalá-lo de alguma maneira para mostrar que isso é importante ser visto de alguma maneira, né? Assim, talvez, assim como é importante entender o fascismo, é importante entender o discurso dos totalitarismos de outras vertentes, né? Então, é um desafio, hein? E muito importante.
A nossa amiga ali, primeira vez que quando você mencionou assim, não é inédito esse acontecimento, eu falei assim, como assim é inédito, né? Ainda bem que você o quanto isso se repete, né? Eu brinquei aqui com a fala do Hegel, não? A história se repete, Marx, né? Se repete. E o Caio, juntar esses bastidores, né? Esse caso das servidoras, ele é muito enigmático também, que acho que corrobora com o que a gente falou aqui. Uma imagem ela parece ser inocente até o momento em que ela é associada com outra. Isso é montagem, né? Isso é montagem cinematográfica, associar uma ideia com outra e produz uma terceira. E é dialético, não é soma, é dialético. Produz um tensionamento entre as coisas que faz com que as aparências sejam diferentes daquilo de uma e de outra, mas produz essa imagem terceira. Eu acho que isso está nos primórdios do cinema e continua produzindo esse fascínio. Até porque o cinema abandonou um pouco essa lógica de montagem paralela, né? Com todas as pirotecnias de conseguir fazer movimentos de câmeras que abandonam essa ruptura, né? Opa, isso é uma informação, essa outra. O que elas têm em comum, né? E o seu relato é incrível. Eu acho que no livro, né, do Paulo, tem essas, Paulo e de outros autores, que eu estou com ele ali na bolsa daqui a pouco, eles elucidam de alguma forma interessante. E elucidam também esses discursos, que são discursos, parece, de afirmação, né? Como o da servidora, né? que parece que está ali para dizer, para criar essa contraposição e que parece ser incontestável. Como a servidora estava ali dentro, ela disse que não ocorreu nada, então talvez não tenha ocorrido nada, né? E voltar um pouco à origem desse material é que foi um ato muito, um insight da Gisele muito incrível, que quando o STF disponibilizou essas imagens para a imprensa, em abril de 2023, nem toda a imprensa, nem toda a sociedade, isso não foi divulgado, né, de uma forma ostensiva. Então, as imagens foram disponibilizadas e passou um tempo, começou-se a questionar a existência da própria imagem, como se fosse o próprio discurso da servidora. Isso foi quando se contrapunha o horário da câmara de vigilância, com algum acontecimento, dizia que até as câmeras tinham sido alteradas, o horário, para poder trazer junto uma imagem que mostrava uma criminalização intencional, colocar alguém com uma camisa do Bolsonaro, colocar alguém de bandeira verde e amarela, posteriormente, para poder, né? Então, e essas imagens desapareceram do site da ABIN, né? Por um tempo. Tem uma história absurda que a Gisele conta, que ela, depois, quando começou-se a divulgar isso, que haveria um projeto que usaria essas imagens, alguém da ABIN entrou em contato com ela para perguntar: essas imagens existem? Você tem essas imagens de fato, né? Então, mostra que a nossa inteligência não está muito inteligente também, né? Mas a prova cabal dos acontecimentos acaba estando ali. Não faz muito tempo, o Silas Malafaia questionou a existência desse material, né? E questionar parece que é um exercício assim, né, sem ter que ter provas nenhuma, então, né? Mas, enfim, estou aqui na pressão de terminar, eu estou bagunçando um pouco as coisas. Acho que é isso. Eu só queria falar muito brevemente, não vou dizer que eu vou responder, tá, Bruno? É Bruno, né? Porque você, né, pergunta como que os materiais podem servir pedagogicamente, aí talvez, assim, eu acho que tem muitas pessoas nessa sala que poderiam responder isso muito melhor do que eu, mas eu arrisco aqui a dizer, e aí, assim, sobre o Domingo no Golpe e
sobre as imagens de arquivo e os filmes de arquivo, eu acho assim, eu acho duas coisas. Assim, primeiro que pensar nesse uso pedagógico especificamente dos filmes de arquivo e das imagens de arquivo, eu acho que eles nos ajudam a dar uma certa materialidade para a história, né? Assim, olhar essas imagens, porque aqui no domingo, quando a gente está aqui vendo o Domingo no Golpe, a gente está falando de uma, como você disse, né, a história do tempo presente. Essas imagens podem ser descontextualizadas, mas a gente viu elas ao vivo, né? A gente viu isso acontecer ao vivo. Talvez quando a gente volta um pouquinho mais e, de repente, mostra essas imagens de pessoas presas na ditadura para os alunos, das violências que foram sofridas por elas, enfim, né? E como essas imagens do Palácio de la Moneda, que, né, às vezes é uma história pouco acessada, né? Acho que foi dito muito aqui, né, que a gente deveria estudar mais a história do Brasil na relação com a história dos outros países da América Latina. Eu acho que tudo isso ajuda a conferir materialidade para a história. E aí eu acho que levar